Dando uma boa tarde a todas e todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, excelentíssimo deputado Padre Pedro Balseira, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. É ata da 122ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de dezembro de 2022, sob a presidência do deputado Maurício Scudelarc. Às 9 horas do dia 1º de dezembro do ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Balseira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, Padre Pedro Balseira e Kennedy Nunes. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 162/2022. Em votação foram aprovadas redações finais exaradas aos projetos de lei 220/2019, 15, 117, 149 e 476/2021. 268, 286, 324/2022. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 350/2022. Foram aprovados o pedido de informação número 437/2022, as moções números 888 a 891/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1649 a 1654/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 683 a 685 e 687/2022. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo e a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra especial para as 19 horas. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Ata da 20ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de dezembro de 2022, sob a presidência do deputado Coronel Mocelin. Às 19 horas do dia 1º do mês de dezembro do ano 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa: excelentíssimo senhor deputado Bruno Souza, excelentíssimo senhor secretário-chefe da Casa Civil Juliano Chiodelli. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, senhor grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, Múcio Bonifácio Guimarães, senhora presidente nacional da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Jussane Lopes Bonifácio Guimarães, senhor grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, Altair Salésio Rodrigues, e senhora presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, Cleia Cristina Porto Rodrigues.
Constituída a mesa, o senhor presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por proposição do senhor deputado Rodrigo Minotto e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração aos 200 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil e dos 72 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Ato contínuo houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto, que participou da sessão por videoconferência. Na sequência, o senhor deputado Coronel Mussolini, na qualidade de presidente desta sessão, fez uso da palavra. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam a honraria do Poder Legislativo. Momento seguinte, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento, em nome dos homenageados, a senhora presidente nacional da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Jossane Lopes Bonifácio Guimarães. Também teceram seus discursos o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, senhor Altair Salégio Rodrigues, e o grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, senhor Múcio Bonifácio Guimarães. Na sequência, houve a entrega de homenagens da entidade maçonaria aos excelentíssimos senhores deputados Coronel Mussolini e Rodrigo Minotto. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão solene para o dia seguinte, às 19 horas, no município de Itapiranga. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Ata da 12ª sessão solene, da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de dezembro de 2022, sob a presidência da deputada Marlene Fengler, às 19 horas do dia 2 do mês de dezembro do ano 2022, na cidade de Itapiranga, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. A senhora presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Itapiranga, Alexandre Ribas. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga, Hilda Teixeira Feller. Excelentíssimo senhor prefeito do município de São João do Oeste, Genésio Mariano Anton. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Tunápolis, Marino José Frei. Senhor presidente da cooperativa Cicobi Cred Itapiranga, Simplício Meuer. Constituída a mesa, a senhora presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por sua posição e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração dos 90 anos de fundação da cooperativa Cicobi Cred Itapiranga. Ato contínuo houve a interpretação do hino nacional. Prosseguindo, a senhora presidente convidou para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores, Hilda Teixeira Feller. Na continuidade, a senhora presidente fez uso da palavra na qualidade de autora do requerimento que ensejou a presente sessão. Prosseguindo, a senhora presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam a honraria do Poder Legislativo. Momento seguinte, a senhora presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor presidente Cicobi Cred Itapiranga, Simplício Meuer, o senhor presidente do Cicobi Central, Rui Schneider da Silva, e a excelentíssimo senhor prefeito de Itapiranga, Alexandre Gomes Ribas, e finalizando, a senhora presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão especial para segunda-feira, às 19 horas. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, a senhora presidente anunciou a execução do hino de Itapiranga. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata.
Ata da 21ª sessão especial da 4ª sessão legislativa, 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de dezembro de 2022, sob a presidência do deputado Rodrigo Minotto. Às 19 horas do dia 5 do mês de dezembro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Senhora presidente da Comissão Mista de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, Daiana Maressa Pamato, magnífico reitor da Universidade Regional de Joinville, Univale, professor Alexandre Cidral, senhor coordenador-geral do Movimento Nacional Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, Gilson Zimmermann, senhora presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, Roberta Mais dos Anjos, e senhora diretora executiva Cici Blind. Neste ato, representando o exercício, o senhor prefeito do município de Orleans e presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Jorge Koch. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa, aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares para a certificação de responsabilidade social e entrega do troféu Responsabilidade Social Destaque de Santa Catarina, 12ª edição 2022. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional produzido pela equipe da TV AL da Assembleia Legislativa. Na continuidade, o senhor deputado Rodrigo Minotto, na qualidade de presidente desta sessão, fez uso da palavra e, prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, Daiana Moreza Soares Pacheco Pomato, representante da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder nominata das organizações certificadas e premiadas de 2022. Momento seguinte, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome das entidades certificadas, a professora doutora Gisele Coelho Silveira Lopes, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, pesquisa e extensão da Fundação Educacional de Criciúma. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa, a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Senhor presidente, eram as 4 atas de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Balduceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Nenhum orador inscrito nas breves comunicações. Pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Balduceira. Eu gostaria apenas, senhor presidente, de hipotecar a nossa solidariedade aos catarinenses atingidos pelas fortes chuvas nesses últimos dias, nessas últimas horas. Estivemos nesse final de semana em alguns municípios, e eu destaco aqui São João Batista, cuja cidade, 85% ficou debaixo d'água, com um enorme prejuízo, felizmente não vítimas pessoais, mas estragos materiais. Eu acho que essa casa já fez um gesto, liberando 5 milhões, e eu quero parabenizar a mesa diretora para a Defesa Civil. No entanto, fica aqui o nosso clamor, presidente, para que a Defesa Civil de Santa Catarina seja mais ágil, mais rápida no atendimento aos catarinenses que passam, mais uma vez, por esse momento de sofrimento. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Sei que o pensamento de Vossa Excelência, o pensamento
da totalidade dos vereadores da Casa. É muito importante. Ontem, a Assembleia, com um grande número de vereadores, já participou também, de deputados, participou da reunião da Defesa Civil, e é preciso realmente urgência e coragem nesse momento de dificuldade. Nesse momento, suspendo a sessão por 10 minutos para que o presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, vereador Anderson Gusato, faça uso da palavra para falar sobre a realização do Congresso Estadual de Vereadores, que está sendo realizado no auditório Antonieta de Barros. É uma honra receber o presidente da UVESC, e está com a palavra o presidente Anderson Gusato. Boa tarde, excelentíssimo deputado estadual Maurício Scudlac, que nesse momento conduz os trabalhos da presidência desta casa. Cumprimento o deputado Padre Pedro, que faz parte da mesa. Cumprimento todos os deputados dessa importante casa do nosso estado de Santa Catarina, aqueles que nos acompanham, seja em seus gabinetes, de forma remota. Eu quero cumprimentá-los, a todos os funcionários, assessores, aqueles que conduzem com maestria o bom funcionamento e andamento dos trabalhos das sessões, e não só das sessões, mas todo o andamento desta casa. Mas eu faço uso da palavra, senhor presidente, para falar um pouco desse momento que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, que é o Congresso Estadual de Vereadores 2022. De antemão, eu quero fazer um agradecimento a esta casa. Vossa Excelência, que já foi, inclusive, presidente dessa instituição, da UVESC, por 2 mandatos, sabe bem como funciona e da importância que os vereadores eles têm para o nosso Estado. E a Assembleia Legislativa sempre foi parceira da Assembleia. Tanto é que estamos aqui para realizar esse evento. Todas as mesas diretoras, todos os deputados sempre atenciosos conosco, nos recebendo muito bem, seja em período de evento ou não. E nesse momento estamos aqui para realizar esse grande congresso com a participação de mais de 300 vereadores do nosso estado de Santa Catarina, que vieram até a capital para buscar o conhecimento, para buscar essa troca de experiências, o relacionamento entre os seus companheiros, entre os parlamentares das câmaras municipais. Então, esse é o papel da UVESC, né? Dar todo o suporte, toda a ferramenta de trabalho, o caminho, né? Nesse momento político, né? Que há alguns anos nós estamos vivendo, que podemos dizer que é diferente daquilo que muitos conheceram, né? Nós podemos perceber uma grande renovação dentro das casas legislativas, executivas, né? Do Brasil afora, e nós tivemos na última eleição, senhor presidente, mais de 70% de renovação nas câmaras de vereadores do nosso estado, com parlamentares jovens, né? Eu mesmo, com 29 anos, estou no meu 2º mandato na cidade de Concórdia, e então muda muita coisa, é tudo diferente, e a UVESC ela proporciona isso, né? Trazer o conhecimento, o aprendizado, a formação para os vereadores poder conduzir os bons trabalhos dentro das suas cidades, né? Ensinando aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, aquilo que é de fato o que eles devem fazer dentro das câmaras municipais. Então, eu quero deixar aqui aos nobres deputados para que deixar o convite que possam participar. Nós teremos daqui a pouco a solenidade da abertura, inclusive com a confirmação do governador eleito do nosso estado, né, hoje senador licenciado Jorginho Melo, né, outras autoridades, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, e também representada por esta Casa Legislativa. Quero convidar todos os deputados que possam estar conosco, não só na abertura, sabemos que alguns, talvez por seus compromissos, não poderão estar na abertura, mas estaremos aqui até a próxima sexta-feira, e a casa é de vocês, o evento é nosso, e eu posso dizer que as portas estão abertas, né? Então, muito obrigado por essa parceria, obrigado por receber tão bem os vereadores que vêm para a capital, não só nesses momentos, mas todos os deputados sempre recebem muito bem. Nesse tempo de evento, os gabinetes acabam ficando um pouco
lotado, e eu sei que os deputados também gostam desse momento, estar perto dos seus vereadores, conversar, trocar ideias, receber as demandas dos seus municípios, porque é nesse momento que nós conseguimos também sentar, dizer o que o nosso município precisa, o que vai precisar daqui adiante e aquilo que vocês podem fazer por nós. Então, muito obrigado mesmo. Quero pedir que Vossa Excelência, deputado Maurício, leve, né, esse agradecimento a todos os deputados desta casa e ao VESC que se coloca à disposição, né? Ainda estou no meu mandato, tenho um tempo ainda de mandato como presidente, ao VESC com várias ações, né? Quero aqui citar, nos últimos meses adquirimos uma sede própria, né? Antes de completar os 50 anos que essa importante entidade tem. Nós hoje estamos com sede própria, com várias ações em prol dos vereadores do Estado de Santa Catarina. Então, aqui eu deixo mais uma vez meus agradecimentos e o convite a todos os deputados desta casa para que estejam conosco nesses dias, né, e que, assim como sempre foi, recebam nossos vereadores e que muitas ações positivas aconteçam a partir disso. Obrigado a todos, obrigado àqueles que nos acompanham também pela TV, pela rádio desta casa. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Desejo a todos, né, já em reta final de ano de trabalho, um Feliz Natal e que o ano de 2023, o ano que virá, seja um ano muito abençoado por Deus. Muito obrigado. Obrigado, presidente Anderson Guzat. Receba o nosso apoio, nosso reconhecimento. Vossa Excelência que conduz com maestria a União dos Vereadores e levaremos isso aos 40 deputados e, como Vossa Excelência disse, da alegria que eu tenho de ter sido, em 2 oportunidades, também presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina. Estaremos na abertura, se o presidente Sopelso não estiver, nós estaremos representando a Assembleia e acompanhando o governador eleito Jorginho Melo. Uma boa Assembleia e contem sempre com as casas legislativas. Meu nome, o nome do deputado Padre Pedro, aí estamos às ordens. Nós reabrimos a sessão, passamos ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário é do PT, e com a palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc, a todos os nossos colegas parlamentares e a população que nos acompanha. Claro, nós já fizemos em outros momentos aqui o registro, aquilo que o deputado Ismael dos Santos anunciava no início da nossa sessão de hoje, esse momento de dificuldades que o nosso Estado passa devido às fortes chuvas que têm acontecido em todo o nosso território catarinense e também em outras regiões do nosso país, mas que deixou muitas famílias desabrigadas e passando por grandes necessidades. E, portanto, fica aqui também o registro da nossa solidariedade e realçar mais uma vez que a Assembleia ela tem adotado com muita urgência o repasse de recursos na ordem aí de 5 milhões de reais ao governo do Estado para serem disponibilizados à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para o atendimento emergencial dessas famílias desabrigadas e que perderam basicamente tudo o que tinham diante dos acontecimentos das fortes chuvas. Mas hoje, dia 6 de dezembro, de minha autoria, uma lei, a lei de número 14.488,
que esse parlamento aprovou em 2014, ela cria essa data um dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. É a data que hoje nós trazemos presente no contexto nacional. E nós fizemos questão de trazê-la presente em Santa Catarina, haja visto que os números, eles não são nada satisfatórios, nada bons, pelo contrário, o nosso estado, ele figura entre os estados com maior índice de violência contra a mulher. Só para se ter uma ideia, o número de ocorrências de lesão corporal dolosa no período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2020 foi de 11.446. No mesmo período, em 2021, houveram 11.973. E também no mesmo período, ou seja, de 1º de janeiro de 2022 a 30 de outubro de 2022, nós tivemos 13.306 ocorrências. Portanto, um crescimento alto e, ao mesmo tempo, também, ele nos chama a atenção, porque não dá para conviver com essa triste realidade, porque a grande maioria dos casos, e poderíamos dizer aqui, mais de 70% dos casos, eles acontecem dentro de casa. É dentro de casa onde deveríamos ter o espaço da maior segurança, da maior tranquilidade. E é exatamente o local onde se acentua cada vez mais a violência contra a mulher. Em 2021, foram 19.702 medidas protetivas requeridas em Santa Catarina. Isso são dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quase 20.000 medidas protetivas. Neste ano, até o final do mês de novembro, ainda não estão computadas o mês de dezembro, esses números já chegaram a 21.111. Portanto, nós temos um número maior ainda do que em 2021. Portanto, são dados, são números, senhor presidente, que... Mais 2 minutos. Isso, só para concluir, presidente, né, que nos remetem a uma certa inquietação e agonia diante destes duros dados, dessa triste realidade que assola o nosso país e, de maneira muito especial, o nosso estado de Santa Catarina. Então, acho que é um momento sério da gente construir ações, de construir políticas, para que nós possamos construir, através dessas ações e dessas políticas, um modo novo de se viver.
aonde nós possamos acabar com esse tipo de violência inaceitável em Santa Catarina e em qualquer município, em qualquer estado, em qualquer país. É inconcebível, é inaceitável, no século em que nós estamos vivendo, conviver com esse tipo de violência, e principalmente ela acontecendo dentro das casas. É onde se acentua e é onde nós temos o maior índice de violência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Peço que Vossa Excelência assuma a presidência e gostaria também de usar a palavra no horário destinado ao PL. Dentro do horário destinado aos partidos políticos, em nome do PL, fará uso da palavra o senhor deputado Maurício Scudelarque. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos e 30 segundos. Obrigado, deputado Padre Pedro. É muito importante o posicionamento de Vossa Excelência aí com referência à questão da violência contra a mulher. É uma violência inaceitável, toda violência é inaceitável, mas contra a mulher é muito grave, é uma violência que afeta psicologicamente toda a família, filhos, pais, todos que estão nesse convívio, nessa relação. É uma violência que a vítima e as pessoas próximas é que podem denunciar, porque é uma violência para a sociedade, muitas vezes silenciosa. Como delegado de polícia, eu acompanhei inúmeros casos, e muitas vezes a confiança da vítima de que aquela violência foi casual, que não vai mais acontecer, que quando pede o perdão está resolvido, e depois de um tapa vai para o soco, vai para uma facada, vai para um tiro, e esse sentimento de posse que se adona a pessoa é uma questão psicológica muito, muito grave. Muitas vezes, o cidadão, aparentemente, perante os vizinhos, a sociedade, calmo, tranquilo, mas com aquele sentimento de propriedade, de posse e violência contra a mulher. Então, é importante que as mulheres, ao primeiro sinal de violência, realmente procurem as autoridades, peçam medidas protetivas. Se houver desrespeito da medida protetiva, que esse ano em Santa Catarina já foram expedidas mais de 20 mil medidas protetivas. É um absurdo para um estado igual a Santa Catarina, 20 mil medidas protetivas em nosso estado, um estado culto, desenvolvido. E se violar a medida protetiva, tem que ter a prisão preventiva decretada, porque, infelizmente, a vítima passa a correr risco. O segundo assunto que eu queria falar, já foi citado hoje aqui, também por Vossa Excelência, deputado Padre Pedro, a questão das chuvas no nosso estado. Quem está de Campos Novos para cima não tem ideia do volume de chuva que atingiu o litoral de Santa Catarina nos últimos dias. Se essa chuva tem caído na Serra Catarinense, no Alto Vale, fatalmente nós teríamos Blumenau, Rio do Sul, aquela região que sempre sofre com as chuvas, totalmente alagada. E
foram umas chuvas localizadas mais ao litoral e que atingiram cidades, algumas que até hoje não tinham registro de uma enchente. Então, a Defesa Civil tem trabalhado, mas tem que ser mais ágil. Ontem nós participamos de uma reunião na Defesa Civil, inclusive com o Coronel Lucas, que veio de Brasília, do governo federal, para dar orientações, ele que é o diretor da Defesa Civil a nível de Brasil. E ali a gente viu o prefeito de São João Batista se alterou um pouco em razão da gravidade do problema, do estresse que está passando, mas o próprio diretor da Defesa Civil fez algumas críticas às administrações municipais, porque eles têm mecanismos legais para agir e muitas vezes não agem. Ele citou um exemplo de um município que, numa enchente, pediu recursos para comprar em torno de 1.000 colchões. E quase um ano depois, esse município foi lá pedir prorrogação do prazo para gastar aquele recurso. Ora, o recurso era emergencial, era na hora do fato. O prefeito, ao invés de fazer a dispensa de licitação, decretar o estado de emergência, fazer a dispensa, um ano depois, ele disse que já tinham saído 2 licitações, tinha dado problema nas 2, e ele não tinha comprado os colchões. Então, tem que fazer a dispensa de licitação, tem que comprar, tem que ter coragem, saber fazer, comprar de empresas idôneas, de empresas que têm conhecimento na área. Porque agora, porque tem a chuva, as empresas estão cobrando 10 vezes o valor. Faz uma possibilidade de compra de empresas de qualquer local do Estado, não precisa ficar vinculado naquelas empresas dos municípios que estão com a catástrofe. Então, tem que saber agir. Prefeito tem que ter peito. Se é para ficar no normalzinho de todo dia, ali, quando tem uma calamidade, não é o correto. Na calamidade é que a gente descobre quem é que está apto, que está preparado para fazer o atendimento. Então, os prefeitos estão correndo, é importante, o Estado, a União está presente e nós temos que atender essa população que em muitos casos perdeu tudo. Tem umas imagens que eu recebia que eu queria que a técnica colocasse para... essa senhora mandou, ela tinha um salão ali de beleza, no meu tempo era salão de beleza, mas, né? E todas as economias dela, atingiu os móveis, cadeira, tudo que ela tem, isso aí no município de Garuva. Então, imagina a pessoa, essa água de enchente deixa 10, 20 centímetros de lama dentro do local, os móveis são todos compensados, simplesmente desmancham na água e ela acaba perdendo tudo. Vocês têm mais alguma imagem ainda aqui para registrar? E a gente tem imagens dos municípios, das cidades, então, infelizmente, as chuvas que atingiram nosso estado foram de uma gravidade enorme e é importante que a gente, municípios atingidos, áreas, residências, empresas, e municípios aqui da grande Florianópolis
Santa Amaro, São João Batista, Vale do Rio Tijucas foi muito castigado. A região de Guaramirim, Jaraguá do Sul, vários municípios ali que foram atingidos. Então, precisamos de ações. A Assembleia destinou recursos e precisamos fazer ainda muito mais. E outro registro que eu queria fazer, parabenizar já o nosso governador eleito, Jorginho Melo, a vice, a Marilis. Ontem o governador anunciou alguns nomes com capacidade técnica, competência, ficha limpa, pessoas que realmente podem dar aos catarinenses o governo que os catarinenses esperam. O Moisés Dirtmann, que é o secretário de Estado da Administração, ex-prefeito de Luzerna, uma pessoa muito competente. A Daniele Pinheiro Porporati é uma fiel escudeira do Jorginho, a Dani, muito competente. O José Eduardo Vieira, tenente-coronel para a Casa Militar. Aurélio José Pelosato, comandante-geral da Polícia Militar. O Cleverson Silver, para secretário da Fazenda, uma pessoa de alto conhecimento, dinâmico, atencioso para com as causas da população, da classe empresarial. Pediria mais 2 minutos, presidente. 2 minutinhos. Obrigado. O Valdir Colato, né, deputado, da área, secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Professor Aristides Simadon, Secretaria da Educação, reitor da UNOESC. Em 89, fiz uma pós-graduação em Direito Penal em Joaçaba, e o professor Aristides Simadon foi o meu coordenador do curso e orientador. E agora ele vem a ser o secretário de Estado da Educação. A Carmen Zanotto, para a Secretaria da Saúde, uma mulher determinada, conhece da área. Em Brasília se destacou como uma deputada da Saúde. Coronel Armando, larga experiência no Exército, na Defesa Civil, e será o novo secretário da Defesa Civil. A Vânia Franco, para a Secretaria Executiva de Articulação Nacional. A Vânia, que em Brasília é uma pessoa com conhecimento em todos os setores, ministérios, diretorias, e que sempre já tem atendido a todos os catarinenses e merece essa incumbência. E o Procurador-Geral do Estado, Dr. Márcio Vicari, também uma pessoa ex-juiz, jurista renomado e de alta qualificação. Parabéns, governador Jorginho Melo, teremos um grande governo em Santa Catarina. Feita a manifestação, deputado Maurício Scudelarchi, em nome do PL, no horário destinado aos partidos políticos. Nós não temos mais deputado Maurício Scudelarchi. Antes de suspender a sessão, eu repasso a presidência. Isso. Então, como nós não temos mais oradores inscritos em nome dos partidos a se manifestar, nós suspendemos a presente sessão até às 16 horas. Está suspensa a presente sessão.